Olá, meu nome é Plínio Linhares, eu sou médico ortopedista e hoje vamos falar sobre um tema bastante comum, a hérnia de disco. Eu tenho graduação pela Universidade Federal do Ceará, fiz residência médica em ortopedia e subespecialização em cirurgia da coluna pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e sou membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Mas afinal, o que é a hérnia de disco? Antes de definirmos o que é a hérnia de disco, é importante sabermos o que é o disco. A nossa coluna ela é um arcabouço ósseo composto por 33 vértebras e essas vértebras são interpostas por discos, chamados discos intervertebrais. Ao longo dos anos, esses discos podem sofrer lesões, podem sofrer microtraumas e, consequentemente, pode sofrer um deslocamento para a direção do canal vertebral. Quando ocorre esse deslocamento, é o que denominamos de hérnia de disco, conforme está demonstrado na imagem. De acordo com o deslocamento, a gente pode classificar os diferentes tipos de hérnia de disco. Quando esse deslocamento é mínimo, é chamado apenas de abaulamento. Quando o deslocamento é um pouco maior, é chamado de protusão. E quando é ainda maior, é chamado de extrusão. A título de ilustração, eu trago para vocês uma imagem de ressonância magnética, na qual a gente consegue evidenciar no disco L4, L5, um pequeno abaulamento ou até mesmo uma protusão, e no disco L5-S1, uma extrusão discal. E quais são as principais causas relacionadas ao aparecimento da hérnia de disco? A literatura cita que a causa é multifatorial, ou seja, são vários fatores relacionados na sua gênese. Os principais fatores citados são idade avançada, obesidade, predisposição genética, sedentarismo, ocupação laboral e até mesmo o tabagismo. Sabe-se ainda que 30 a 40% da população mundial sofre com hérnia de disco. Sabe-se ainda que o principal sintoma é a dor ciática e 90% das dores ciáticas têm como causa a hérnia de disco. A hérnia de disco acomete mais homens numa faixa etária de 30 a 50 anos. E quais são os principais sintomas relacionados à hérnia de disco? São dois principais sintomas, a dor lombar e a dor ciática. A dor ciática é caracterizada por uma dor que começa na região lombar, desce pela nádega, passa pela parte posterior da coxa, panturrilha e pode chegar até o pé. Existem outros sintomas que também podem surgir em paciente com hérnia de disco, como formigamento no membro, dormência, perda de força e perda de controle da urina e das fezes. Em relação à propedêutica, como que a gente consegue diagnosticar a hérnia de disco? O melhor exame de imagem, o exame padrão ouro para avaliação de hérnia de disco é a ressonância magnética. Nela, a gente vai conseguir ver o disco e vai conseguir ver a hérnia, assim como algum comprometimento de raiz nervosa. A título de ilustração, eu trago para vocês inicialmente uma radiografia da coluna lombar. Na radiografia, a gente não consegue definir bem lesão de disco, hérnia de disco, mas eu consigo ver bem o alinhamento da coluna vertebral. Diferentemente da ressonância, na qual eu consigo observar bem a lesão discal. Nesse caso, conseguimos evidenciar uma hérnia de disco no nível L5-S1. Um outro caso, uma imagem à sua esquerda, numa aquisição sagital, é como se eu estivesse vendo o paciente de lado, na qual a gente consegue evidenciar uma hérnia de disco no nível L5-S1 com a migração caudal. E a imagem da direita, uma aquisição axial, é como se eu estivesse vendo o paciente de cima para baixo, a gente consegue evidenciar que tem uma hérnia de disco com uma tendência de migração para a direita e uma estenose relativa do canal vertebral. Um último exemplo, evidenciando uma hérnia de disco com estenose foraminal à direita e evidenciamos, comparativamente, que o forame da esquerda está livre, já o da direita tem uma estenose importante, como eu citei anteriormente. E a hérnia está delimitada por essa linha azul, como está grifada na imagem. E o tratamento da hérnia de disco? O que a gente sabe sobre o tratamento? Sempre é importante pontuar que todo o tratamento de hérnia de disco vai ser individualizado para cada paciente. E a gente sempre vai dividir em dois grandes grupos. Um grupo na qual a gente vai fazer o tratamento
conservador, ou seja, tratamento não cirúrgico, e um grupo no qual a gente vai indicar o tratamento cirúrgico. Estatisticamente, sabe-se que 90% dos pacientes não vai precisar de tratamento cirúrgico, tá? E o que é que inclui o tratamento não cirúrgico? Vai incluir um repouso relativo por um curto espaço de tempo, 2 a 3 dias. Sabe que se passar mais disso, você pode potencializar o quadro do paciente e até piorar a sua dor. Inclui medidas analgésicas com diversas classes de medicamentos que temos disponíveis, medidas comportamentais, assim como programas de reabilitação, dentre eles quiropraxia, acupuntura, RPG, pilates, dentre outros. Mas a gente tentou o tratamento conservador, o paciente não melhorou ou melhorou parcialmente. E aí? Qual é a próxima etapa do tratamento? De que a gente pode lançar mão? Primeiro, a gente pode insistir na medicação e tentar a reabilitação. Segundo, a gente pode lançar mão da infiltração. E terceiro, a gente pode lançar mão do tratamento cirúrgico. Falando especificamente da infiltração. O que é a infiltração? A infiltração é um método minimamente invasivo, na qual a gente vai fazer uma infusão com uma solução de medicamentos no local da hérnia de disco, especificamente na raiz neurológica que está acometida por essa hérnia de disco. Em caso de o paciente não melhorar com a infiltração, a gente pode indicar a cirurgia, mas a cirurgia vai ser indicada especificamente quando? Em duas situações principais. Primeiro, quando o paciente tem uma dor intratável, uma dor refratária às medidas que eu citei anteriormente. E segundo, quando o paciente tem uma perda de força significativa no membro acometido. E qual a cirurgia é realizada para pacientes que têm hernia de disco? O nome do procedimento se chama microdissectomia ou simplesmente dissectomia. O que a gente faz nessa cirurgia? A gente vai lá no disco que está comprometido e tira apenas a parte do disco que está extrusa, tira apenas a hérnia de disco. Importante isso, a gente não tira o disco por completo, tira apenas a hérnia. E a cirurgia pode ser feita por meio de microscópio ou por meio de endoscopia. Essa última está mais em voga atualmente e é um tratamento mais moderno. Ela é realizada por meio desse instrumento que está evidenciado na imagem, chamado endoscópio, na qual a gente tem uma cânula de trabalho e tem uma câmera na ponta. Essa câmera nos permite realizar o procedimento por videoendoscopia. Dentre as principais vantagens desse procedimento, podemos citar uma incisão reduzida, geralmente menor do que 1 centímetro. É um procedimento que pode ser realizado apenas com anestesia local, ou seja, muitas vezes não precisa de anestesia geral nem de intubação. A taxa de sangramento é menor, o paciente geralmente recebe a alta hospitalar no mesmo dia, tem uma taxa de infecção e uma taxa de dor pós-operatória menor e permite um retorno às atividades de maneira mais precoce. E para finalizar, quais são as medidas preventivas para a hérnia de disco? Como podemos evitar? Primeiro, mantendo hábitos de vida saudáveis, como alimentação balanceada, evitar tabagismo, manter uma boa condição ergonômica no ambiente de trabalho, uma prática regular de exercícios físicos e manter uma postura corporal adequada. Lá na nossa rede social eu trago para vocês como deve-se ser a postura para deitar e para sentar, por exemplo. Mais uma vez, agradeço a toda a equipe da Salva-Pé, me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Um abraço a todos e até logo. Para saber mais sobre os produtos Salva-Pé, acesse salvapé.com.br.